Hello, English students. Welcome to your English class number 35, intermediate level. So today is review day. So welcome to one more review, okay? So today we're gonna see through everything we've seen since class number 26 after our last review. So it's gonna be a little bit of a shorter review because it's gonna be only 10 classes and actually 9, right? So we have like some important things we need to remember, and you can just like try to understand something that maybe you didn't understand so well the first time. So now is the time you have to fix all your doubts, to ask all your questions, all right? So let's do it. Let's begin. Slide number 2, we start with a subject from class number 26, which is reported speech. Okay, so now I'm going to speak Portuguese because I'm going to explain to you everything about this subject. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui no slide número 2, onde a gente fala sobre discurso direto e discurso indireto, tá? Como que eles funcionam em inglês, né? Como que a gente monta essas frases para poder montar cada um desses discursos. Então, primeiro vamos entender o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto. Então, o discurso direto é quando a gente vai falar algo exatamente da maneira que foi dita. A gente vai relatar algo que alguém disse usando exatamente as mesmas palavras. Então, como que isso funciona? Quando a gente escreve, a gente coloca entre aspas, porque a gente está dizendo exatamente o que uma terceira pessoa falou. Então, o discurso direto é assim. A gente tem um exemplo aqui do direct speech, falando dessa maneira. John said, : I'm going to change the world. Então, quando John falou isso, ele disse exatamente com essas palavras. O John disse, abre aspas, I'm going to change the world. Fecha aspas. Então, isso é um discurso direto, quando eu estou usando as mesmas palavras que a pessoa disse, exatamente da maneira que ela disse. O discurso indireto é quando eu vou falar com as minhas palavras, né? Eu vou dizer, ele disse que, né? Eu posso até dizer exatamente o que ele falou, mas não como ele disse, exatamente usando as mesmas palavras. Então, isso é o discurso indireto. Eu vou só transmitir algo dito por uma outra pessoa, mas da minha maneira. Tá? Example 2. John told me that he was going to change the world. Bom, então qual que é a diferença aqui? Então, uma diferença muito importante. Quando a gente usa discurso direto, a gente usa normalmente o said, né, do verbo say, que no passado. Por quê? Quando a gente fala que alguém disse algo, ou você mesmo, e você não está dizendo para quem foi dito aquilo, ele disse que ia voltar. Não falei para quem ele disse, eu só disse que ele disse. Então, a gente vai usar o verbo say, né, que no passado fica said. Agora, no discurso indireto, né, quando a gente vai colocar as nossas próprias palavras e a gente pode acrescentar para quem ele falou aquilo, aí a gente tem que usar o verbo tell ou o told no passado, né? Porque quando a gente fala para quem foi dito algo, a gente não vai usar o verbo say, a gente vai usar o verbo tell. Tá? Então, os dois ficam com a tradução de dizer ou contou, mas o say a gente usa quando a gente não especificou para quem foi dito aquilo. E o tell a gente usa quando a gente especificou, disse para quem. Aí eu uso tell. Tá? Então, vocês vão reparar isso bem, essa diferença bastante nesses dois exemplos aqui, ó. Porque no primeiro exemplo tá, John said, abre aspas, I'm going to change the world. Exemplo 2, John told me. Então, eu estou dizendo para quem ele falou isso. Ele disse para mim. He told me that. Eu não preciso usar o that, por isso que ele está entre parênteses, tá? He was going to change the world. Então, o que mais mudou aqui nessa frase? Quando eu vou usar no direct speech, a pessoa está falando no presente, né? Então, eu vou usar o verbo no presente. Quando eu vou relatar algo que já foi dito, isso estava lá no passado, né? Então, o verbo tem que ir para o passado. Então, tem uma listinha aqui que especifica bem isso, né?
como que o verbo é transformado quando ele vai do discurso direto para o discurso indireto. Então, eu coloquei aqui os principais, tá? Bom, no discurso direto, a gente tá usando o simple present. Quando a gente vai para o discurso indireto, esse simple present vai para o simple past, tá? No discurso direto, o simple past vai para o past perfect. E também o present continuous vai para o past continuous. Quando a gente vai... Então, basicamente tá no presente vai para o passado. E tá no passado, aí vai para o particípio passado. Passado perfeito, né, na verdade. Aí, na continuação aqui, a gente vê que o present perfect vai para o past perfect, né? Então, o que estava no presente vai para o passado. E o can vira could e o will vira would, tá? Então, o verbo que a gente está usando ali, a gente vai ter essas alterações para poder transmitir uma frase, né? Algo dito por alguém em discurso indireto. Alright? Bom, gente, eu sei que parece meio complicado, mas se você tentar montar a frase na sua cabeça, eu acho que fica mais simples de você poder entender. Por exemplo, ele disse, eu farei isso. Então, uma frase que está no futuro, né? Ele disse, eu farei isso, por exemplo. Quando eu for transmitir o que ele disse que faria isso. Então, eu vou dizer, he said he would do that. Então, will, que estava ali no discurso direto, vira would no discurso indireto. Faz sentido, né? Ele disse que fará, ele disse que faria, tá? Muito bem, então essa aqui é só para a gente relembrar o discurso direto na aula, a gente vai tirando mais dúvidas, tá bom? E vocês vão fazendo as perguntas de algo que, né, talvez não tenha ficado tão claro. E fazendo exercícios também ajuda, né, a gente a tirar dúvidas, ajuda a gente a entender melhor, então é importante que vocês façam os exercícios, tá bom? Bom, no slide número 3, na slide number 3, we have advanced vocabulary. Então, durante as aulas eu passei alguns vocabulários diferentes para vocês, né? Para vocês conhecerem algumas palavras em situações diferentes, né? Então, aqui a gente vai ter o finance vocabulary, né? Muito utilizado em bancos, muito utilizado na questão de bolsa, de valores e tudo mais. E empresas também, né? Cálculo financeiro. Depois, nós temos na coluna do meio advanced verbs, então alguns verbos que não são tão comuns, mas que são importantes para nós sabermos, né, o que eles significam. Não são utilizados a todo momento, mas é legal vocês saberem. E depois nós temos advanced adjectives, né, que são adjetivos avançados também, que não são palavras tão comuns, mas são importantes também. Tá? Então, vamos começar aqui com Finance Vocabulary. Nós temos aqui ações, quando a gente fala de ação da bolsa, a gente chama de stock. Tá? Ações de empresa são shares. Bolsa de valores é stock exchange. Empréstimo é loan. Falência, bankruptcy. Hipoteca é mortgage. Juro, interest, não é juro de jurar, não, é de juros mesmo. Interest. Lucro é profit. Mercado de ações, stock market. Mesada, pocket money. Receita ou rendimento é revenue. Saldo, né? Quando você vai ver lá a sua carta do banco, vai ver quanto que você tem na conta, vai estar escrito assim, balance, tá? Que é o saldo. E também isso vai aparecer, por exemplo, na sua fatura do cartão de crédito, quando deu o valor total ali também vai ser o balance. E taxa é rate, ok? Então, taxa de juro, por exemplo, interest rate, ok? No próximo vocabulário, nós temos alguns advanced verbs. Então, a gente começa aqui com aim, que é mirar, blink, piscar, e também serve para dar seta, né, no carro. Clap, aplaudir. Cheat, trair ou trapacear. Choke, engasgar. Deal, lidar. Decrease, diminuir. Increase, aumentar. Mock é zombar. Regret, arrepender-se. Shatter, é quebrar ou destruir. Shatter. Shiver, tremer.
Tremer, normalmente se fala shivering, tipo tremer de nervoso, tremer de frio, né? Por conta de algo assim. Shoot, atirar. Shrink, encolher. Sob, chorar de soluçar. Então, quando alguém tá chorando muito, você fala, this person is sobbing, né? Tipo, tá chorando demais de soluçar. E wine, igual fala vinho mesmo, é choramingar, mas na escrita tem esse W, esse H no meio, tá? Entre o W e o I. O último, next column, we have advanced adjectives, né? Então, adjetivos avançados. Então, são muito utilizados mais, né? Às vezes aqui em português, né? Quando a gente está estudando inglês, a gente acaba não vendo tanto, mas eles são importantes também. Então, nós temos aqui o awkward, que é estranho, astonished, atônito, crowded, packed, lotado, current, atual. Então, muita gente acha que atual é actual. Não, actual é verdadeiro, tá? Current, que é atual. Cocky, metido, pretensioso. Disgusted, enojado. Disgusting, nojento. Gorgeous, lindo ou linda. Outraged, revoltado, outrageous, revoltante. Outstanding, excepcional. Random, aleatório, um qualquer. Em português a gente fala assim muito, né? Um qualquer. Então, em inglês eles vão falar random. Skeptical é cético. Sloppy, desleixado. Spoiled, mimado, ou também pode ser para coisa estragada. Isso tá estragado, this is spoiled. E unbearable, insuportável. Então, várias palavrinhas novas aí para o vocabulário de vocês. Let's go to slide number 4. If I were. Então, esse aqui foi uma matéria da aula 28, tá? Então, tá dizendo assim, que a gente usa o if, né, do se. Isso quer dizer, se eu fosse, ao invés de eu usar if I were, if I was, muitas vezes a gente vai usar if I were. Quando que a gente usa if I were? Quando é uma situação impossível ou muito difícil de acontecer, tá? Se eu fosse rico, se eu fosse, sei lá, alta, se eu fosse, enfim, coisas que, né, não podem acontecer, não tem como acontecer, não faz parte da realidade, eu uso were. Quando que a gente não usa o were, né? Porque o certo do verbo to be no passado pro I é was, né? Pois é. Então, nesses casos de coisas impossíveis, a gente vai trocar o was pelo were. Então, a gente vai falar if I were. Como eu já tinha comentado na aula, né? Tem a música da Beyoncé, If I Were a Boy, né? Se eu fosse um menino. E, né, uma coisa que ela não é. Então, é por isso que a gente usa o were. Quando que a gente vai usar o was? O was, a gente vai falar sobre algo que aconteceu no passado, que realmente aconteceu. Tá? Então, se eu estivesse aqui, eu teria curtido, né? Então, coisas reais, né? Coisas que podem ter acontecido na realidade, que não são coisas impossíveis, tá bom? Então, o exemplo que a gente tem aqui, ó. If I was there, I would have enjoyed the party. Então, se eu estivesse lá, né, eu teria curtido a festa. Então, se eu estivesse aqui, eu teria ajudado. Então, você pode falar algo nesse sentido, tá? Coisas possíveis, coisas reais. Agora, o exemplo do were, a gente tem lá em cima, voltando um pouquinho, a gente fala assim, if I were you, I wouldn't say anything. Se eu fosse você, não diria nada. Se eu fosse você, algo impossível, né? Não tem como eu ser você. Então, por isso, a gente usa o were. É a mesma coisa que a gente usa também para terceiras pessoas, tá? Na mesma ordem, na mesma regra, tá? Se são coisas impossíveis, a gente usa if she were, if he were. Agora, se for coisas possíveis, a gente usa o was, tá? Se ela estivesse aqui, eu teria falado com ela. If she was here, I would have talked to her. Então, nesse caso aí que a gente tem no exemplo, a pessoa fala assim: If he were my son, he wouldn't do that. Né? Se ele fosse meu filho, não faria isso. Então, não é meu filho, né? Não tem como ser. Então, a gente usa o were nesse caso também. Let's go to slide number 5, uso do such, class number 29. Muito bem.
A gente usa o such para dizer tão, né? Para a gente dar uma ênfase em alguma coisa, algum adjetivo, tá? E aqui está dizendo que como um substantivo ou um adjetivo, normalmente adjetivo, nós usamos o such para torná-lo mais forte, para dar uma ênfase, né? Então a gente tem um primeiro exemplo aqui que é you're such an angel. Então aqui está junto com um substantivo, né? Você foi um anjo. A gente nem precisa traduzir. A gente só quer dar ênfase, a gente quer dar uma força àquele substantivo ou aquele adjetivo que vai vir após dele. Você foi um anjo. Example number 2. It's such a hot day. Aí, nesse caso, quando é adjetivo, a gente normalmente traduz como tão, né? Um dia tão quente. It's such a hot day. Alright? Então, a gente usa o such. However, when we use much, many, little, few, with a noun, we use so to make it stronger. Então, acompanhado de many, de much, de little e de few, a gente não vai usar o such para dizer tão, tá? Para dar ênfase, a gente vai usar o so, alright? Então, o exemplo que a gente tem aqui, ó. There are so many people here. Aí, esse so many vira tantas, né? Então, juntou so com many, tantas. So com much, tanta, né? E quando a gente usa com little, tão pouco. So few, tão poucos. Tá? Então, é para dar ênfase em questão de quantidade. Saying the result, para dizer um resultado. Nós normalmente usamos o so e o such com o that para dizer que o resultado de algo, né? Então, vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. It was so cold that the water in the lake froze. Então, um exemplo com so. Tava tão frio que a água no lago congelou. Agora, quando eu vou usar o adjetivo na frente do substantivo, aí eu vou usar o such. Aliás, eu vou usar o adjetivo, né, com o substantivo. No exemplo em cima, a gente não falou que era um dia tão quente. No exemplo seguinte, a gente vai colocar o dia, e aí sim a gente acrescenta o such, tá? Então, quando eu tenho só o adjetivo, eu vou usar o so. Quando eu tenho o adjetivo com o substantivo, né, que é o caso é o day, aí eu vou usar o such. Então, olha só a diferença. Essa frase ficou assim. It was such a cold day that the water in the lake froze. Então, eu precisei acrescentar o day aí para o such fazer sentido. Então, it was so cold, it was such a cold day. Ok? Por exemplo, quer dizer assim, você é tão sortuda, you're so lucky. Agora eu quero usar o such, eu vou dizer assim, you are such a lucky girl. Quer dizer a mesma coisa, só que eu estou usando o substantivo e no outro não. Vamos continuar? Let's go to slide number 6. I want, I need, I'd like. Class 30, ok? Bom, gente, então aqui é só para a gente ver como em inglês algumas coisas, algumas frases são construídas de maneira diferente, tá? Então, quando a gente usa esses verbos I want, I need e o I'd like, a gente vai dizer assim, eu preciso de você para. Eu quero que você faça tal coisa. Então, para a gente, ao pé da letra, em inglês não vai fazer muito sentido, mas é assim que a frase é construída. Então, olha só para você ver a frase aqui, a estrutura. Então, fica sujeito, mais o verbo, né? I want, you want, he want, enfim. Mais o verbo, que é need, want, would like. Mais o pronome, eu gostaria que quem. Então, essa pessoa vai vir depois, eu gostaria, eu quero, eu preciso, né? E vem com um pronome oblíquo, tá? Porque tá vindo depois do verbo. Depois vem um substantivo, né? Aliás, o pronome oblíquo ou substantivo, porque a gente vai falar, eu quero que você, eu quero que essa cadeira. Então, eu vou estar falando de alguma coisa, eu vou estar falando de alguma coisa ou de alguma pessoa. Então, eu vou usar ou o pronome, nesse caso, se eu for usar o pronome, eu vou usar o oblíquo, ou eu vou usar o substantivo, né? Do que eu tô falando. Mais o to, mais o verbo da ação que eu quero que aconteça.
Então, vamos só ver o exemplo para acompanhar isso direitinho, ó. I aqui é o sujeito, need é o verbo, né? Que é o que a gente usa nesse caso, need, want e would like. Então, essa daqui é o need. Her, eu preciso que ela, então vem o pronome já oblíquo, ó, tá vendo? I need her, ok? Então é o pronome oblíquo, mais o to, mais o verbo que eu quero que ela faça. Eu quero que ela faça, I want her to do, e aí o complemento da frase, se precisar, né? Eu quero que ela faça o quê? Nesse caso, a better job. Eu preciso que ela faça um trabalho melhor, né? I need her to do a better job. Então é assim que a gente vai montar a frase quando tiver I need, I want ou I'd like. Não precisa ser I, né? Claro, pode ser um outro pronome, mas normalmente a gente usa o I, né? Quando a gente está querendo dar a nossa opinião. Então vamos, por exemplo, ao número 2 com outro exemplo aqui com o verbo want. She wants Sarah to solve this for her. She wants. She é o sujeito, want é o verbo. Depois tem o pronome ou substantivo, né? No caso aí é um nome, a gente colocou o nome aqui da Sarah. O to mais o verbo, né? No caso é solve, que é resolver. E aí a continuação da frase, this for her. Ela quer que a Sarah resolva isso para ela, ok? Outro exemplo com I'd like. I'd like you to leave now. I'd like you to leave now. Então é sempre assim. I want you to, I need you to, I'd like you to. E aí a gente continua a frase. Então, só para você ver, tá riscadinho ali em cima, em vermelho, vocês estão vendo? Não existe falar I want that you do that. É até estranho, né? Em português, ao pé da letra seria assim, mas em inglês não. Utilizando esses 3 verbos, dessa maneira, a gente tem que proceder assim, tá bom? Let's go to slide number 7. Quando usados os verbos want, needed, like, to, para nos referirmos a algo, um substantivo, precisamos precisamos incluir o artigo de, this ou that, antes do substantivo. Então, quando a gente vai usar não uma pessoa, a gente vai usar um substantivo, aí a gente tem que colocar esse artigo antes dele, o de, o that ou this, tá? Então, nós temos 3 exemplos aqui para ficar mais claro. I need the plan to work. Então, o plano. Então, eu preciso colocar um artigo antes, então fica o plano. Eu preciso que o plano funcione. Example number 2. He wants the bathroom to be cleaned. Ele quer que o banheiro seja limpo. Então, isso faz muito sentido pra gente, porque em português a gente usa também, né? Eu preciso que o plano, eu preciso que o banheiro. Então, precisa desse artigo de qualquer maneira, né? Então, a gente vai usar o de. E o exemplo número 3, they'd like the nanny to have experience. Eles gostariam que a babá tivesse experiência. Então, aqui acabou que os exemplos são todos com de, mas eu poderia usar também, ó. I need this plan to work. I need that plan to work. Então, eu posso usar um desses 3 artigos, tá bom? E aqui nós temos o Let's Practice, para vocês utilizarem isso, né, em frases em português, como que vocês passariam essas frases para o inglês aplicando essa regra, tá bom? Então, a gente tem 3 frases, ela gostaria que eles contassem a verdade, eu preciso que você tente entender e eles querem que eu faça tudo sozinho, ok? Então, temos aqui alguns exemplos. Let's continue. Let's go to slide number 8, advanced adjectives. Então, nós temos alguns adjetivos avançados aqui, mais alguns, a gente tinha visto alguns, agora vamos ver outros. Então, tá dividido, né? O lado esquerdo é só sobre pessoas e o lado direito é sobre pessoas e sobre coisas, tá bom? Então, eu só vou ler aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo, só para vocês pegarem a pronúncia de cada um deles. Então, nós temos careless, chatty, filthy, flattering, gorgeous, isso a gente já tinha visto, harsh, jaded, likable, magnificent, naughty, nutty, plumpy, reckless, resentful, selfish, stout,
stunning, vem. Então, todos esses adjetivos a gente usa para se referir a pessoas, tá? Apesar que se a gente usa assim o gorgeous, eu posso dizer que o céu está lindo, né? Oh, the sky is gorgeous today. Então, eu posso usar também, então não precisa ser utilizado só para pessoa. É mais utilizado para pessoas, mas também pode ser para coisas. Vamos para o outro lado aqui, about people and things. Então, nós temos o brief, childish, dull, easy, enhanced, evil, fragile, headstrong, off, plain, pleased, pleasant, remarkable, smooth, starving, wicked, wrecked. All right, let's go to slide number 9. Usos do so. Então, a gente tem o so aqui, ele normalmente significa tão ou então. Algumas vezes ele vai fazer alguma função que vai mudar a tradução da frase. Então, a gente tem aqui alguns exemplos para vocês verem como que a gente usa o so, tá? Vamos lá. So mais um adjetivo ou advérbio. Quando o so estiver antes de um adjetivo ou advérbio, a ideia em português será de tão, né? Mais o adjetivo. Às vezes podemos até traduzir como muito. Então, she's so beautiful. Né? Eu posso dizer ela é tão bonita ou ela é muito bonita, né? Dá no mesmo, quer dizer a mesma coisa, então a gente pode traduzir como muito também. O exemplo número 2, a gente usa o so para dizer por isso. Mas a gente pode traduzir como então também, então vai depender muito da frase. Usado para indicar qual é a consequência de uma situação. Example, the car was so filthy, so we had it cleaned. Então, a tradução é, o carro estava tão imundo, por isso, né, nós o levamos para lavar. Eu poderia também traduzir como, então, nós o levamos para lavar. O so também pode significar também. Vamos lá? Então, vamos ver assim, em que casos. Isso aqui é uma coisa muito utilizada no dia a dia do inglês. O pessoal usa mesmo esse so assim para concordar, tá? Então, nesse caso, a tradução do so pode ser um simples eu também. Mas é preciso prestar atenção ao que está sendo dito. Por exemplo, então eu quero concordar, eu vou usar o so. E olha só, eu vou usar o mesmo pronome, o mesmo verbo, aliás, o mesmo pronome não. O mesmo auxiliar, o mesmo verbo utilizado na afirmação para poder concordar. Então, vamos ver o exemplo aqui para ver se fica claro. I'll stay home tonight. Eu quero concordar. Eu também. So will I. O so vai vir na frente, depois o auxiliar, no caso, né, que foi usado, e depois o pronome que é o eu. Então, o pronome sempre vem por último, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. I can run 10 kilometers. So can he. Então, ele também. Então, aqui eu não estou concordando. Não precisa ser sempre so can I, so do I, enfim. Nesse caso, eu usei aqui um adjetivo, um pronome em terceira pessoa. Último aqui, ó. I study English once a week. So do I. Então, uma pessoa está concordando com a outra. A pessoa disse, eu estudo inglês uma vez por semana. Aí eu quero dizer, eu também. Então, I study English once a week. So do I. Então, se você ver, não tem um verbo to be, um verbo modal ou auxiliar, o que você vai usar é o do, né, para concordar. Se for no passado, você vai usar o did. É a mesma regra lá de quando a gente usa para fazer pergunta, sabe? O auxiliar para a pergunta do do e o did. Então, se for com verbo to be, você vai usar o próprio verbo to be. Se for com verbo modal, o próprio verbo modal. Se for auxiliar will ou would, você vai usar o auxiliar will ou would. Agora, se não for nada disso, tiver no presente, eu vou usar o do, tiver no passado, eu vou usar o did, ok? Então, se ele dissesse assim, eu estudei inglês ontem à noite, por exemplo. I studied English last night. Eu quero dizer, eu também? Eu vou usar assim, so did I. Okay? Então, é muito utilizado, tá bom? Vocês com certeza vão ver em algum momento, em filmes, em séries. Por isso que é até importante vocês acompanharem tudo em inglês, tá, gente? Pode colocar a legenda em português, não tem problema nenhum, mas assistam coisas, filmes, séries em inglês, porque ajuda a desenvolver. Bom, vamos ver mais alguns exemplos aqui do uso do so. Sabe quando a gente usa? I think so, né? Então, a gente pode usar não só com think, tem uma lista de verbos aqui que a gente pode usar, olha só. Então, os mais usados são think, guess, believe, hope, suppose. Então, aqui, ó,
essa tradução pode ser um acho que sim, espero que sim, creio que sim. Então, esse so ficaria que sim, né? A tradução assim ao pé da letra. Então, temos alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo é Is that our bus? A pessoa diz, espero que sim. I hope so. Ela não vai falar I hope yes, tá? I hope so. O outro, se eu quiser dizer eu acredito que sim, eu vou dizer I believe so. Ok? Não I believe yes. Bom, a próxima aqui é para expressar a ideia negativa é só colocar o don't. Então, se eu quero dizer assim, a pessoa vai falar, esse é nosso ônibus? Eu vou falar assim, eu acho que não. Vai ficar I don't think so. Ou eu acredito que não. I don't believe so. Eu também posso usar o I guess not e I hope not. Tá? Bom, o so junto com much, many, few e little tem aquelas outras traduções que a gente já falou um pouquinho, né? Então, so much significa tanto ou tanta, né, para singulares ou incontáveis. So many, tantos ou tantas, para plurais. So little, tão pouco. E so few, tão poucos, ok? Então, quando tá com o little e o few, ele vai ser traduzido como tão. Quando ele tá junto com so much ou so many, aí a tradução dele já se transforma, né? Fica tantos ou tantas. Ou tanto ou tanto. Bom, e aqui a gente vai ver em algumas situações diferentes que vocês podem usar em várias oportunidades. Então, so em frases e expressões. Então, vai ter diferentes traduções. Example number 1. It's not cold. I know. Even so, I think I should take a coat. Então, even so vai significar mesmo assim. Even so. Example number 2. Are they home? If so, we should go there and talk to them. Então, esse if so seria se sim. Example number 3. Cook the sauce for 20 minutes or so. Então, você quer dizer assim, eu fiquei num lugar por 30 minutos ou mais. Então, você, em vez de falar or more, você acrescenta o or so. Então, nesse caso aí, tá falando cozinhe o molho por 20 minutos ou mais, né? Ou cerca. Por aí. Não, na verdade, não ou mais, né? Cerca, né? Is that so? Não me diga, é uma expressão. How so? Como assim? Expressão. So what? E daí? Expressão. So, e, né? Também muito usado. And so on. E assim por diante. Então, eu quero continuar, falar assim, falei disso, e assim por diante. Então, and so on. I told you so. Então, I told you so. Bem que eu te falei. O que foi que eu te disse? Né? I told you so. Muito bem, então são expressões aqui onde o so é utilizado também, muito utilizado. Ok, gente? Então é isso, essa foi a nossa revisão. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entenderem alguma coisa que não ficou tão clara da primeira vez. Mas vamos nos falar mais na aula e vocês podem tirar o resto das dúvidas, tá bem? So I see you in class. Take care. Bye bye.